Olá, sejam todos bem-vindos. Fico feliz de estar aqui mais uma vez com todos vocês, parceria com a Grid Investimentos. Obrigado, Adriano, pelas apresentações. Estamos juntos aqui nos estúdios da BC Prev, né? Muito obrigado pela participação. Até agora vimos José Márcio em relação a todo o cenário econômico, a situação difícil que passamos no país. E eu quero também conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essa situação em relação à reforma da Previdência. Nós já tivemos aí várias oportunidades de discutir com alguns de vocês nos municípios, nos estados, fazendo as reformas próprias, as reformas internas da Previdência, e hoje vamos falar então sobre a obrigatoriedade da reforma da Previdência versus o impacto político, versus o impacto social da própria reforma. Sobre isso que vamos conversar, e lógico, estamos falando aqui de novas regras de aposentadoria e pensão. Nós já sabemos, e não custa lembrar, em outros encontros que a gente já teve aqui, nós já conversamos com vocês sobre a emenda constitucional número 103. Não quero aqui repetir com vocês e vou conversando com vocês aqui conforme esse slide. Já falamos ali, em alguns momentos, quanto às normas de eficácia plena. As normativas que vieram na emenda constitucional número 103, que têm eficácia plena, imediata, de aplicação direta nos municípios e nos estados. Temos o artigo 37, 38, 39, o próprio artigo 40, o artigo 24 da emenda 103, que fala daquela situação de acumulação de benefícios sempre que envolve a pensão por morte. Nós falamos já em vários momentos sobre aquelas obrigatoriedades, outras obrigatoriedades, mas que dependiam de lei local. Olha, a própria Constituição está exigindo que você adote uma alíquota nova para os seus servidores, de 14%. Olha, a Constituição agora está exigindo que o rol de benefícios do regime próprio de previdência seja limitado à aposentadoria e pensão por morte. Está exigindo que você crie um regime de previdência complementar e a unidade jurídica, a unidade gestora única. Todos esses pontos nós já conversamos. Eu acredito que vocês que estão nos assistindo já devem ter adotado todos esses parâmetros, todas essas regras, todas essas obrigações constitucionais no âmbito do seu Instituto de Previdência Social. O que queremos conversar, então? Veio a emenda constitucional número 103, nós sabemos que numa manobra política, numa discussão política, o Congresso Nacional decide deixar estados, Distrito Federal e municípios de fora, e chega, então, para a gente a situação, olha, se você quer regra nova de aposentadoria, se você quer regra nova de pensão, faça a sua reforma local. Não é possível, então, agora, com a emenda 103, que eu simplesmente, como fazia com a emenda 20, com a emenda 41, aplique automaticamente regras novas de aposentadoria e pensão no âmbito do meu regime próprio de previdência. A obrigação agora que vem na emenda constitucional é que você proceda e faça a sua reforma local. É sobre esse aspecto e esse ponto que nós queremos conversar. Olha, quem não fez reforma, quem já fez ou quem está na discussão, como fazer, o que observar, como que devem ser adotadas essas novas regras de aposentadoria e pensão e quais os problemas e impactos que nós vamos ter de fato. Impactos quanto à obrigatoriedade e impactos quanto à situação social, à situação dos seus servidores, que com certeza não vão receber novas regras de aposentadoria e pensão como uma novidade boa, como uma novidade feliz. Eles não vão aceitar essas novas regras. E o que fazer? Sobre isso vamos conversar. Já queria deixar pronto aqui para todos vocês, se qualquer um de vocês tiverem perguntas, podem mandar as perguntas no chat. Até vou pedir aqui para a nossa produtora Bruna aqui, se chegar perguntas, pode encaminhar diretamente as perguntas para a gente aqui, os comentários, a gente já vai parando e respondendo, até para ficar mais dinâmico, mais gostoso aí com vocês. Se suas perguntas chegarem, podem mandar aqui para a gente. Então, entendemos a emenda constitucional como algumas normativas que foram ali de forma imediata, de eficácia plena, algumas normativas que eu já tive que produzir, fazer, inclusive ver a secretaria para dar prazo, mas as novas regras de aposentadoria e pensão, não temos nada, não temos uma obrigação prevista no texto constitucional. E é sobre isso que a gente vai conversar e entender um pouquinho, e trago aqui para vocês a questão da reforma da Previdência. Primeira situação, primeiro ponto para a gente entender. É obrigatório eu ter regras novas de aposentadoria e pensão ou não? É obrigatório que o município faça a sua adequação, a sua reforma local?
E quando a gente conversa isso, o pessoal fala onde que está, em que texto da Constituição está exigindo. Diferente da instituição do regime de previdência complementar, por exemplo, que veio a Constituição Federal e ela disse, olha, no prazo de 2 anos da publicação dessa emenda constitucional, deverá ser criado o regime de previdência complementar. Eu creio que vocês já buscaram e já se adequaram a essa criação, porque o prazo já se esgotou lá no dia 12 de novembro de 2021. Não veio um prazo específico para a reforma local dos benefícios, para a reforma de aposentadoria e pensão. O fato de não ter vindo um dispositivo constitucional que traga uma data, que traga uma obrigação clara, expressa, será que retira a obrigatoriedade de regime próprio, de municípios, de estados, promover a sua reforma da Previdência? E sobre isso eu trago para vocês aqui um pensamento, e tudo o que eu vou dizer aqui agora para vocês não é algo que está sedimentado no ordenamento jurídico. O Supremo Tribunal Federal ainda não falou sobre isso, os tribunais estão de forma tímida ali conversando, a própria secretaria ainda não trouxe de uma forma incisiva essas obrigações, mas trago para vocês apenas para que a gente discuta, para que a gente tenha essas opiniões, e se tiver alguém aí nos assistindo que tiver uma opinião, mande aqui para a gente, que é o momento da gente bater papo, trocar aí conhecimentos e esses desafios, discutir um pouquinho entre nós. Então, primeiro, uma obrigação implícita, que está lá na própria emenda constitucional número 103. Se você pegar todos esses dispositivos que eu coloco aí na tela para vocês em cinza, você vai conseguir verificar que nesses dispositivos, o que trata esse dispositivo? Trata das novas regras para os servidores federais, ou até em alguns casos para os servidores do regime geral de previdência social. E ao trazer novas regras de aposentadoria e pensão para esses servidores federais, vem a própria emenda constitucional, e a emenda constitucional diz o seguinte, olha, enquanto não promovidas alterações na legislação interna do município, continua sendo aplicados no âmbito do município, dos estados e do Distrito Federal, as regras constitucionais e infraconstitucionais anteriores a essa emenda constitucional. Ora, se a própria emenda traz como dispositivo a ideia de que, enquanto não promovidas alterações na legislação interna, dá para entender, dá para interpretar, embora de uma forma bem tímida, de uma forma bem singela ainda, mas dá para interpretar que a própria emenda constitucional ela traz a esperança, ela vem e aguarda que municípios, estados e Distrito Federal façam e promovam a sua reforma da Previdência, ou seja, a alteração da sua legislação interna. Então, está implícito isso na própria emenda constitucional. Quando a gente analisa outros dispositivos, e para mim agora sim, muito mais importante, para mim agora sim é algo muito mais interessante, e vocês gestores principalmente devem pensar nisso, a necessidade de equilíbrio financeiro atuarial. O artigo 40 da Constituição Federal, ele vai trazer vários princípios da contributividade, da solidariedade, e entre eles vai trazer, olha, o regime de previdência dos servidores públicos precisa ter equilíbrio financeiro e atuarial. Aí você fala, mas eu fiz o meu cálculo atuarial e eu consegui aqui fazer um equacionamento do déficit. Eu começo a perguntar para vocês e trazer esse pensamento para vocês, poxa, será que é suficiente seguir as premissas atuariais, o que está lá na portaria 464, tem sido suficiente na prática? Se você analisar seu cálculo atuarial dos últimos 3 anos, o seu déficit que estaria ali equacionado, o seu déficit que estaria ali nesse acompanhamento deveria se encerrar, esse déficit está só aumentando. Se o déficit está aumentando, será que não devemos pensar melhor nessa questão do equilíbrio? Aí eu estou no município, eu tenho déficit atuarial, tenho uma situação difícil, complexa aqui, e de repente eu continuo com as mesmas regras de aposentadoria e pensão. Será que não seriam as novas regras necessárias para isso? E aí, gente, eu começo a discutir com vocês algo que eu tenho que conversar, e tenho conversado com vários munícipes, sindicatos, associações. Eu preciso levar esse conhecimento, essa visão para todos. Nós temos, hoje, a possibilidade de viver mais. Se nós analisarmos a emenda constitucional número 20, de 16 de dezembro de 98, nós vamos ver que a expectativa de vida lá, né, ao nascer, era 10 anos inferior à de hoje. Nós podemos considerar assim, uma pessoa com 60 anos, ela ainda vai viver até 82 anos, segundo a expectativa de sobrevida da tabela do IBGE. Significa, então, que um homem, eu vou pegar a regra mais rígida, que é a do homem,
Um homem que lá em 16 de dezembro de 98 já veio a regra do artigo 40, 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, o homem estaria aposentando com 60 anos de idade e recebendo benefício por 22 anos na regra de hoje, se mantida essa regra. Será que 35 anos de contribuição com 14% mais a alíquota patronal é suficiente para pagar 22 anos de benefício? Isso nós estamos falando do homem. Se a gente vir para a mulher é 5 anos a menos, se a gente vir para a professora são 10 anos a menos, e se a gente vir para algumas aposentadorias especiais ainda é menor tempo ainda, porque não se exige idade mínima se você não adotar a reforma da Previdência no seu município. Então eu começo a colocar e trazer para vocês, se eu preciso de equilíbrio financeiro atuarial, eu preciso ter um tempo necessário de contribuição previdenciária, guardar esse recurso para que esse recurso seja suficiente para pagar os benefícios futuros. Isso não tem sido, não importa a gestão que o senhor faz, não importa a gestão que vocês fazem, não é possível, com um recurso que entra, ter dinheiro suficiente para bancar todos esses benefícios previdenciários. Então, venho aqui agora e trago para vocês, por força do artigo 40 da Constituição Federal, entendo eu que nós precisamos ter equilíbrio financeiro atuarial. E não somente de uma forma formal, olha, eu segui as premissas da portaria 464, eu segui as premissas do cálculo atuarial. Não, eu preciso entender se o meu cálculo atuarial está considerando as premissas certas. Se a minha folha aumenta 3% ao ano, eu não posso usar 1% de crescimento da folha. Então, são cuidados que a gente vai ter que ter e analisar a situação do seu município. Por quê? Onde eu levo essa conversa quando eu falo com servidores e com sindicatos, associações? Olha, gente, vamos pensar, vamos analisar os números, vamos pedir para os atuários, pedir para os economistas fazer esse cálculo para que a gente leve de forma clara para todos esses participantes realmente aquela situação real do regime de previdência. Que aí nós vamos chegar num cálculo simples, olha, se ficar assim daqui 15 anos, eu não tenho mais dinheiro. Daqui 15 anos eu estou no limite lá da minha folha de pagamento na prefeitura, a prefeitura não vai conseguir fazer mais nada, o município não vai conseguir fazer mais nada, porque eu vou só ter folha de inativos e pensionistas. Então são coisas que nós temos que analisar para que tenha sustentabilidade do regime. Sustentar o regime, manter o regime funcionando para os seus filhos, para os seus netos, é muito mais importante do que obter um benefício previdenciário 5 anos mais cedo. Então, são coisas que a gente tem que pensar, tem que analisar. Trago aqui para vocês também, para ajudar nesse tema, a recomendação do Conselho Nacional dos Regimes Próprios, que veio em 19 de agosto de 2021, e eles recomendam que se adote as regras, as novas regras de aposentadoria e pensão. Então, primeiro, trago para vocês, há uma necessidade de reforma, ninguém pode negar isso. Não tem um dispositivo claro na Constituição, na emenda constitucional, que define o prazo ou o momento que você tem que fazer. Mas tem o artigo 40 da Constituição que exige equilíbrio financeiro e atuarial, e nessa exigência de equilíbrio financeiro e atuarial, é evidente que você precisa promover uma reforma para adequar a situação do seu regime previdenciário. Princípios do direito, princípios constitucionais aplicáveis. E aqui, gente, me permitam falar de princípios. Ah, vai falar de princípios agora? Princípios são os fundamentos da lei, são fundamentos da Constituição. É através dos princípios que nós entendemos qual que é o objetivo do legislador, do constituinte, para chegar no resultado, para chegar no meu direito. E esses princípios, no Brasil, eles vão reger essas matérias previdenciárias e estão sendo desprezados por muitos municípios, desprezados pelo próprio Congresso Nacional, quando aprovou a emenda 103, eu entendo, eles aprovaram assim, e desprezado por próprios Supremo Tribunal Federal, tribunais aí regionais, das decisões que a gente tem visto. Então, cuidado, vamos analisar, pelo menos para que a gente tenha algo que nós chamamos de segurança jurídica, que eu também trouxe aí como princípio, mas para que a gente evite que eu crie uma regra de previdência agora, e daqui 2, 3 anos, 4 anos, eu entenda que a minha lei é inconstitucional, ou que eu criei algo errado, ou que eu trouxe algum problema maior para os regimes previdenciários. Então, olha, primeiro princípio, no artigo 1º da Constituição, vai trazer a necessidade da simetria federativa. Significa que a União, estados, municípios devem ter um paralelismo, deve ter uma regra que sejam paralelas, né, que sejam de acordo umas com as outras. Eu não posso, por isso no Brasil não existe o que você ouve, por exemplo, lá dos Estados Unidos, olha, no estado de São Paulo tem pena de morte, no estado do Paraná não tem. Não existe essa situação no Brasil. O Brasil, ele respeita essa simetria federativa.
de forma que já nos parece estranho, por esse princípio, o fato de eu ter regras de aposentadoria distintas de Estado, municípios e da União. Então, primeiro princípio constitucional que eu trago, além da obrigação constitucional, então, agora eu trago para vocês, entendo eu que nós deveríamos criar regras, no mínimo, semelhantes às regras dos servidores federais. Deveríamos criar regras, no mínimo, próximas dos servidores federais. Não há possibilidade do município, do estado, vir criar suas próprias regras da forma que quiser, mesmo que fundamentado, alguns falam que fundamenta em cálculo atuarial. Fere o princípio da simetria federativa. A própria Constituição, no parágrafo 4º, ela vai trazer, tudo bem que ela está falando ali regra de aposentadoria especial, mas ela vai trazer, olha, é vedada a criação de critérios diferenciados desse artigo, exceto para as aposentadorias especiais. Então, se nós interpretarmos ali a Constituição ao pé da letra, o próprio parágrafo 4º vai dizer, olha, nós não podemos criar critérios distintos do próprio artigo 40, das próprias regras instituídas para a União. Gente, tudo isso que eu estou falando é uma discussão doutrinária. Não existe hoje uma fundamentação clara dos tribunais, ou da própria Secretaria, ou do próprio Congresso nesse sentido, mas é algo que nós temos que analisar para realmente criar uma regra mais adequada possível. E depois eu faço a conclusão aí das dicas do que a gente pode pensar em cima disso tudo. Princípio da igualdade, artigo 3º, inciso 3, artigo 4º, inciso 5, artigo 5º, caput, princípio da igualdade, não faz sentido que eu, servidor público de Indaiatuba, tenha uma regra de aposentadoria mais favorável do que o servidor público de Campinas. Me parece também ferir os princípios constitucionais aí da isonomia e da igualdade. Se a gente for para o artigo 30 da LINDB, nós vamos ver lá que na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, nós temos que respeitar alguns princípios. E ali ele fala assim, tem que ser observado os perigos na criação de uma legislação, tem que ser observada tomar cuidado com a precariedade, com a temeridade, e ele traz ali o princípio importante, constitucional, da insegurança jurídica. Olha, as normas dos municípios, dos estados, devem ser pautadas em uma segurança jurídica. E o que é segurança jurídica? Segurança jurídica, talvez você vai responder, é aquilo que nós não temos, às vezes, no país. De fato, em algumas decisões, infelizmente, a gente percebe que essa segurança jurídica vai embora, né, se esvaia. Então, nós temos essa dificuldade. Mas segurança jurídica é aquela garantia que nós devemos ter de que as normas estão sendo criadas de forma que ninguém vai prejudicar meu direito lá na frente. Então, eu não vou criar uma norma agora, conceder aposentadorias, para amanhã ou depois alguém julgar a minha lei inconstitucional e o meu servidor ter que voltar para o trabalho. Isso fere a segurança jurídica, isso não é seguro juridicamente. Por isso que a gente sempre fala, olha, paute a tua lei no princípio da segurança jurídica. Tá bom, se precisa fazer um ajuste ou outro ajuste, já que a Constituição, já que ainda não tem decisão clara nesse sentido, a gente vai discutir, principalmente no âmbito do município, às vezes das câmaras municipais, né, a gente percebe que tem muita discussão nesse âmbito, mas no Instituto de Previdência, faça a tua lei dentro do princípio da segurança jurídica. Siga ali o mais próximo possível às regras dos servidores federais. Problema prático, item 5 aí que eu trago para vocês. Possível problema prático, contagem recíproca, que é uma garantia de direito constitucional, e a compensação previdenciária. O que vai acontecer? Se a tua regra do teu município é mais favorável do que o município vizinho, o servidor vai trazer a certidão do município vizinho, você concede a aposentadoria, e aí quando você for pedir a compensação previdenciária para esse instituto, ele vai falar, viu, eu não vou compensar. Você concedeu a aposentadoria aí com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, enquanto no meu município é 65 anos de idade e 40 anos de contribuição. Então não vou fazer compensação de regra que não é igual à minha. Por isso, outro cuidado que a gente tem que ter com a segurança jurídica, né? Ficar criando aí um monte de regra, inventando um monte de regras, e a gente pode ter um problema. Fica essa minha sugestão. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei 159/17, veio agora, com uma redação agora em 2021, no final de 2021, e ele vai dizer o seguinte, olha, para aqueles estados, e aí fala mais para estados, não para municípios, que quiserem já utilizar o regime de recuperação fiscal, só será aprovado esse regime se
criar as mesmas regras idênticas dos servidores federais, denotando e demonstrando, já trazendo para algumas leis nacionais importantes, uma ideia do Congresso agora, que talvez tenha reconhecido a falha de deixar isso aberto, de que sim, os municípios e estados deveriam adotar as mesmas regras dos servidores federais, que é algo que eu acho que vai ter que chegar, no momento vai ter que chegar nisso. A emenda constitucional número 113 de 2021, que agora aprovou o parcelamento num prazo maior do que os 60 meses, permitindo lá os 240 meses, também está previsto lá que só será permitido o parcelamento neste formato se a tua lei local tiver, aí ele usa a expressão regras assemelhadas, regras semelhantes dos servidores públicos federais. O que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Primeiro eu quero dizer, não adianta eu ficar esperando o Tribunal de Contas, Ministério Público, Secretaria da Previdência ou a própria Constituição vir me dar um prazo para criar e fazer e promover a minha reforma previdenciária local. Eu preciso fazê-la por conta da sustentabilidade do regime, por responsabilidade. Eu preciso fazê-la para ter equilíbrio financeiro e atuarial no meu regime. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente pense, para que a gente raciocine, para que a gente analise realmente se isso faz sentido aí para vocês. O segundo ponto que eu trago é que, diante de todos esses princípios, diretrizes e já leis aprovadas, inclusive emenda constitucional aprovada, eu entendo e verifico que se nós adotarmos regras distintas, ou pelo menos muito distantes dos servidores federais, lá na frente nós vamos enfrentar problemas. Lá na frente, com certeza, né, nós vamos enfrentar problemas. Pode ser um problema de ordem de considerar uma lei inconstitucional, pode ser um problema simplesmente de uma responsabilidade que alguém vai trazer para você, gestor, como também pode ser um outro tipo de problema que lá na frente todo mundo percebe que causou um caos e aí a prática ficou insustentável, de repente não vem uma responsabilidade para você, mas vai trazer sim um problema para o regime previdenciário. Então, cuidado, ao elaborar a sua lei, eu recomendo, primeiro, faça, não espere alguém determinar, não espere o Tribunal de Contas determinar, faça, promova a lei, discuta de forma ampla com os servidores, discuta de forma ampla isso com as autoridades locais, demonstrando a necessidade de sustentabilidade do regime. Segundo, ao promover essas reformas, busque sim as regras dos servidores federais. Não estou dizendo que eu concordo com elas, que elas são as melhores, eu tenho um monte de ideia, poderia criar um monte de regra nova, mas é mais seguro. A segurança jurídica que nós vamos nos pautar vai trazer essa visão, vamos buscar as mesmas regras dos servidores federais. Tudo bem? 2 pontos importantes, então, aí para vocês. Tem algumas perguntas? Chegou alguma pergunta para a gente? Pode colocar aí já na tela, a gente já aproveita aqui em relação a esse assunto. João Gomes pergunta aí, para ter acesso ao parcelamento em até 240 meses, o ente terá que ter feito a reforma idêntica ao que a regra da emenda 103. Olha, João, alguns estão interpretando isso. Se você ler o dispositivo da emenda 113, eu não trouxe ele especificamente aqui, ele não fala em idêntica, ele fala regras semelhantes, assemelhadas. Então, eu não tenho como responder que tem que ser idêntica. Eu falo que deveria ser idêntica por conta dos outros princípios que eu trouxe para vocês, tá? Por causa das outras situações que eu acabei de falar aqui para vocês. Mas não existe nenhum dispositivo hoje obrigando que as regras sejam idênticas. Então, se for criar a reforma constitucional aí, local, a reforma local, aliás, da Previdência, siga as regras dos servidores federais. Se não for possível, tenta seguir o mais próximo possível. É isso que está dizendo na emenda 113. Agora, como será interpretado regras semelhantes, regras assemelhadas, como que o tribunal vai interpretar isso, eu não sei, né? Deveria estar lá dito, tem que ser idêntica, mas o texto da emenda 113 não fala isso. O texto do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Complementar 159 de 2017, já com a redação da Lei Complementar 178 de 2021, esse texto vai falar idênticas. Mas o texto da emenda 113 não traz como termo idênticas, traz assemelhadas. Tudo bem? Alessandra, um abraço aí para a Alessandra de Guarulhos. A reforma será necessária, ponto. A questão é como informar e orientar o servidor sobre isso. Como abordar esse tema com vistas a demonstrar segurança jurídica para nossos servidores. Alessandra, o desafio não é fácil. A gente teve a oportunidade de promover algumas reformas e assim a gente teve vários cenários, Alessandra.
quando eu fico lembrando desses cenários, a gente teve o que foi mais fácil para a consultoria, e falando até abertamente com vocês, clientes, por exemplo, que a gente foi, discutiu só no âmbito do regime próprio, fechou um projeto, o prefeito negociou com a Câmara, mandou na calada da noite e aprovou o projeto. Para a gente foi mais fácil. Mas será que para o servidor foi melhor? Então, o que eu acho mais adequado? É lógico que a gente tem que sempre analisar a situação do município, tem que conversar com o prefeito, com as autoridades locais, para ver qual estratégia política será adotada. O que eu tenho de experiência para passar para vocês, e tenho tido essa experiência, é que sempre que se abre a discussão com o servidor, se abrir para todos, eu vou ser claro com vocês aqui, se abrir para todos, você não vai ter a maioria dos servidores falando, eu concordo, eu entendi, a reforma é necessária. Talvez dentro dele até ele entendeu, mas ele vai estar sempre debatendo porque é algo contrário a ele. Se aumentar as regras de benefício, aumentar as regras, os requisitos para a aposentadoria, é evidente que o servidor não vai gostar disso. Mas se você trouxer os responsáveis, autoridades, por exemplo, presidente do sindicato, você traz um representante da classe dos professores, você traz um representante de cada área, e discutir todos esses pontos com todos esses representantes, eu tenho visto que os servidores têm tido a responsabilidade de entender a necessidade do projeto. É evidente que vem com as suas discussões, vem com os seus pontos, e aí depende de cada instituto. Eu tive experiências com o Instituto de Previdência, por exemplo, que não tem déficit, ou não tem grandes déficits. É um instituto muito bem equilibrado, está muito bem financeiramente. Quando eu tenho experiências de Instituto de Previdência que eu fui contratado para extinguir o instituto, porque acharam que não tinha outra solução. Então, nesse instituto que está para extinção, o servidor tem que conhecer, olha, amigo, ou você vai para o regime geral, teto, cálculo da média, ou você fica no regime próprio com essas regras que a gente está propondo, porque senão não vai ser sustentável. E o servidor não gosta, mas entende. É aquela conversa difícil que você tem até na sua casa, às vezes, né? Olha, esse mês nós precisamos fazer alguns cortes, né? Então, essa situação que a gente tem visto, Alessandra, tem dificuldade muito grande. Em alguns lugares a gente fez discussão em 3 meses, aprovou, em alguns lugares faz 2 anos que a gente está discutindo e ainda não foi aprovado. Então, depende muito, sim, da articulação política, da discussão, da montagem de um grupo, né, de uma comissão aí para analisar essa situação e da responsabilidade desses servidores. Então, é algo que a gente sempre chega, conversa com o gestor do regime próprio, conversa com as autoridades locais, prefeitos, secretários envolvidos, para traçar uma estratégia mesmo, para ser transparente, ser claro, mas traçar uma estratégia aí para demonstrar para os servidores. Tem impacto social? Tem. É difícil, gente. Olha, o Instituto precisa, está mal das pernas. Aí o Instituto olha e fala, então por que você não pega o dinheiro lá no apartamento daquele político que apareceu não sei quantos milhões lá, né? A gente sempre ouve coisas que às vezes não tem nada a ver com a técnica, né? E a gente tem que entender isso. A situação do país é difícil para se discutir. Então, eu acho que o segredo, eu diria, é acolher os servidores, acolher bem os servidores para conversar com eles, não para falar sim para tudo, mas acolher, explicar direitinho a situação e ser muito transparente. Né, muito transparente, olha, a regra vai ser essa, a partir de agora vai ser essa, e deixar isso claro para os servidores públicos. É isso que a gente tem percebido aí na prática, nas discussões desses projetos. O Júnior Donizete pergunta, bom dia, posso tirar da minha regra a paridade e a integralidade? Olha, Júnior, eu tenho que ser justo. Eu não vou citar nome, mas eu até tive um município agora, foi o primeiro município que eu tive essa situação, porque todos os outros municípios eu tive aquela discussão, gente, não fica flexibilizando, não fica criando regras mais brandas para os servidores, mantém a regra da emenda 103. Eu tive um município agora que foi o contrário, o gestor, muito responsável, inclusive, ele falou assim, olha, não, eu quero tirar algumas regras de transição daqui, eu quero diminuir a reforma. E o que eu falei para ele? Eu falei, da mesma forma que eu estou dizendo, segue as regras dos servidores federais e, portanto, não deixa mais brando, também não torna isso mais rígido, porque já vai ter um processo doloroso, já vai ser um processo difícil. Então, se nós fizermos a reforma da emenda 103 ali nas regras da emenda 103, me parece já mais adequado. É difícil responder sua pergunta, Júnior, se pode tirar a regra da paridade e integralidade, porque é isso. Dentro dos princípios que eu estou, do ordenamento jurídico que eu estou trazendo para vocês, eu entendo que as regras deveriam ser idênticas para todo mundo, para evitar qualquer problema de compensação, de contagem recíproca, etc. Agora, eu não tenho uma normativa na Constituição, uma decisão judicial, não sou eu o órgão que vai decidir isso,
para dizer para vocês com unhas e dentes, olha, não pode, né? Então, essa discussão ela vai ficar muito aí no âmbito de cada município, de cada estado. Minha sugestão, não faça isso. Mantenha as regras idênticas aos servidores federais. Até porque você já vai encontrar dificuldade, né, para aprovação das regras dos servidores federais, não vai piorar mais a situação, vai ficar mais difícil ainda, tá? Então eu entendo assim, mas eu não posso afirmar o que pode e o que não pode fazer em cima desse assunto, porque é um assunto ainda que está em discussão e que a gente não tem muitos elementos para trazer aqui para vocês e fundamentar, além dos fundamentos doutrinários que eu trouxe aí no slide anterior. Tá bom? João Gomes pergunta assim, alguns municípios fizeram a reforma com base na emenda 103, porém a sua aplicabilidade será para os servidores que entrarem após a emenda 103. Procedendo assim, qual o impacto que essa reforma terá? Olha, pronto, é uma reforma que não reforma nada, né? Se eu faço as regras da emenda 103 e digo, olha, essas regras só são aplicadas aos novos servidores e os antigos continuam com a última remuneração em paridade do artigo 6º da emenda 41, última remuneração em paridade do artigo 3º da emenda 47 e essas regras, eu não mexi nada, né? Eu fiz uma reforma que talvez não vai trazer nenhum resultado, né? Então eu jamais faria esse tipo de reforma, porque você não trouxe impacto financeiro nenhum, né? Todo mundo que está para se aposentar numa regra do artigo 6º, do artigo 3º, seja qual for, vai ter ainda preservado esse direito. Então, aquele déficit que o Instituto tenha, que o município tenha, não vai ser corrigido com essas novas regras. Por isso que a emenda 103 ela traz regras novas, e ela traz regras de transição. Então, os novos servidores vão para as regras novas e os antigos servidores não ficam nas regras antigas, eles vão para uma regra de transição, que não é tão pesada igual a nova, mas não é tão leve como a antiga, é o meio termo, tá? Então, eu não, de forma alguma, eu sugeriria fazer uma reforma nesse formato aí que você comentou. De Serra Negra, só não vi o nome, a pergunta é sobre o regime próprio em extinção. Também a previdência complementar é obrigatória para os servidores ativos que ainda restam? E quanto às novas regras de aposentadoria, também. Aí eu precisaria conhecer a legislação de vocês, mas pelo que eu estou entendendo, o RPPS já está em extinção, né? Ou seja, só tem aqueles servidores que sobraram no fundo previdenciário, pelo que eu estou entendendo é isso. As novas regras de aposentadoria também são obrigatórias? Olha, aí tem que analisar a situação do Instituto. Eu entendo que sim. Se eu tenho um fundo previdenciário em extinção, é evidente que eu devo ter optado por ele por diversos fatores relacionados ao equilíbrio financeiro atuarial. Preciso analisar essa situação para entender melhor. As novas regras são obrigatórias para esses servidores? Sim. Né? Precisa ver essa situação clara, como que foi feito na lei. Porque que eu entendo, o que se faz com o Instituto em extinção? Olha, hoje eu fiz a extinção, hoje eu extingui o fundo. O que eu faço? Todos os servidores já aposentados e os servidores já com direito adquirido, esses servidores continuam no fundo em extinção. Os outros servidores que não completaram requisitos, eu entendo que aí eles já vão para um regime novo, para o regime geral de previdência, por exemplo. Então, não teria por que criar regra para ninguém, porque eu só teria no fundo de extinção quem tem direito adquirido ou quem já está aposentado. Então, não teria que criar regra para ninguém e também não teria que criar previdência complementar para ninguém. É que eu preciso entender a linguagem utilizada. O que quis dizer por RPPS em extinção? Se o RPPS em extinção é aquele RPPS que foi de fato extinto, a partir de agora, os servidores que não tinham direito adquirido e nem aposentadoria foram para o regime geral, por exemplo, e os outros servidores que já tinham aposentadoria ou direito adquirido vão se aposentar por esse fundo, não tem por que eu criar regra nova e não tem por que eu garantir a previdência complementar para esses servidores. Era na regra antiga, eu mantenho o direito adquirido nas situações antigas. Agora, se eu estou falando de um instituto que está em extinção e a lei criou algum outro formato aí de extinção, aí a gente precisaria analisar adequadamente a legislação para ver como fazer isso aí no âmbito do município. Tudo bem? Mais uma pergunta aqui do Felipe. Qual a vantagem para o servidor na manutenção do regime próprio se houver alinhamento das regras da emenda 103, especialmente com uma contribuição maior que a do regime geral, contribuição de inativos e extraordinária? Olha,
Felipe, precisaria analisar cada situação, né? Nas regras de transição, mesmo que adotada a emenda 103, nós vamos ver que ainda é possível a garantia da última remuneração em paridade, por exemplo. Para os servidores antigos, antes do regime próprio, por exemplo, esses servidores antigos eles podem se aposentar acima do teto do INSS, do regime geral, né? Ou optar pela previdência complementar, mas podem continuar no regime próprio acima do teto. Então já verifico algumas vantagens aí. Aí teria que analisar cada situação. Para alguns servidores, já havia algumas situações que de fato não é vantajoso. Olha, parece que o regime próprio não é a melhor coisa agora. Para outros servidores, o regime próprio ainda continua sendo vantajoso. Então precisa analisar bem a situação. O que eu sempre coloco de interessante do regime próprio é que no regime, por ser próprio e mais próximo dos servidores, você pode participar da administração como conselheiro, deliberativo e fiscal, você pode estar mais próximo ali do fundo previdenciário. O recurso do regime próprio hoje, ele tem alguma espécie de capitalização, né? Embora tenha ainda o sistema de repartição simples, ele ainda capitaliza recurso, você vai ver que o seu fundo tem dinheiro guardado. Enquanto você vai lá no INSS, o INSS não tem. O dinheiro do INSS mal lhe dá para esse mês. Ele vai precisar tirar o recurso de outros lugares para pagar os benefícios. Então, o RPPS ainda continua vantajoso pela sua forma de administração. Em relação às regras, tem que analisar cada situação. São muitas regras, tanto no INSS como no regime próprio, para eu analisar uma por uma aqui falando, mas ainda assim, na minha visão, continua vantajosa algumas regras, principalmente de transição aí para os servidores atuais, tá bom? Terminou as perguntas aqui? Vou continuar. Então, se tiverem mais perguntas, pode mandar. Depois a gente faz uma outra rodada aí de discussão, uma rodada de perguntas. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós estamos falando dos princípios aplicados. Nós falamos a obrigatoriedade da implementação da reforma local. Falando primeiro isso. E agora eu estou trazendo para vocês a visão de que crie regras idênticas dos servidores federais. Não estou querendo ser taxativo nessa afirmação, gente. Pelo amor de Deus. É uma interpretação doutrinária diante desses princípios, diante desses fundamentos que eu trouxe para vocês. Tá? Não existe lá na emenda constitucional um dispositivo que obrigue isso claramente. Tá? Até porque ela vinha nesse sentido, a PEC número 6 vinha nesse sentido, e quando foi transformada em emenda, a Câmara Federal foi lá e mudou alguns dispositivos. Se você até analisar esses dispositivos que foram mudados, parece contraditório. Em um dispositivo parece que o município tem autonomia para fazer o que quiser, e em outro dispositivo parece que não. Né? Então fica até meio contraditório por conta da sistemática técnica, falta de técnica que foi adotada na emenda 103. Agora, quais são os assuntos que nós vamos discutir nessa emenda? Eu coloco aí na tela para vocês. Os assuntos mínimos que deve ter na sua reforma local. Veja, a Constituição ela não trouxe ainda regras para o funcionamento do regime próprio, regras do seu setor, seu quadro de pessoal. O que ela desenvolveu ali e que falta a gente adotar na nossa legislação interna é o plano de benefícios. O que nós chamamos de plano de benefícios? Plano de benefícios é o plano pelo qual eu vou conceder as regras, o cálculo, como eu vou conceder a aposentadoria e a pensão. Então, o que vai ter de assunto mínimo aí na sua reforma local? Vai ter a aposentadoria voluntária agora, a gente não fala mais de idade e por tempo de contribuição, acabou essa nomenclatura, a gente vai falar aposentadoria voluntária, não tem mais duas voluntárias, só tem uma voluntária. A aposentadoria por incapacidade, a aposentadoria compulsória, que afinal só teve mudança no cálculo, não teve mudança nenhuma na regra, o cálculo dos proventos, você vai falar na sua lei, regras de transição, pensão por morte, gratificação natalina e o abono de permanência. Dá para fazer, então, um projeto. Em alguns lugares a gente tem feito a reforma da lei inteira do Instituto, já adequando tudo. Em outros lugares a gente tem feito um projeto apenas com o plano de benefícios, para ir mais rápido, para ficar mais fácil de explicar, para não ter muito texto ali para discussão na prefeitura, na Câmara, etc. Então, os assuntos mínimos para a sua reforma local são esses, tá? São esses assuntos. O que a gente traz aí, o que a emenda 103 traz? Como obrigação, o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, ele vai dizer que a idade mínima para as aposentadorias voluntárias, elas devem ser tratadas em lei orgânica do município. Então, você vai ter que fazer uma emenda à lei orgânica e encaminhar ali, colocar as idades mínimas na lei orgânica. Por obrigação também constitucional, o plano de benefício, as regras de aposentadoria e pensão, os demais requisitos que não seja a idade mínima e as outras regras, tem que estar numa lei complementar. Por quê? Porque a Constituição exigiu.
A emenda 103 exigiu, olha, a idade mínima na lei orgânica e as outras regras, os outros benefícios pode ser lei complementar. E tudo que não for dentro desses assuntos, a idade mínima, os requisitos para aposentadoria e pensão, eu posso tratar numa lei ordinária comum, tá? Esse é que está previsto na Constituição. Então, como fazer a reforma? A lei complementar, dentro do princípio até da hierarquia das normas, ela é superior às demais leis, embora ela tenha outra finalidade, mas de uma forma geral, mais prática, ela é superior. Então, eu poderia tratar de todos os assuntos na lei orgânica. E eu digo, não faça isso. Não faça isso. A lei orgânica era para ter o mínimo de dispositivos ali previstos, tratando de formas gerais, fundamentos específicos do município. Aí eu tenho a obrigação de tratar numa lei complementar, então, os demais requisitos. Então, o que a gente tem feito na prática? Uma emenda à lei orgânica de uma página, que vai alterar um dispositivo específico. Se você já tem um dispositivo na lei orgânica que fala de aposentadoria, você vai lá nesse dispositivo e vai colocar as idades mínimas para homem, mulher e para professor. Isso para aposentadoria voluntária, conforme a exigência do 40 para o primeiro inciso 3. E depois uma lei complementar tratando de todo o plano de benefícios. E aí nós temos dois cenários. Quando a gente faz uma reforma completa da lei do regime próprio, tratando de estrutura, de repasses, de contribuição previdenciária, de base de contribuição, nós podemos fazer uma única lei tratando tudo na lei complementar, ou uma lei complementar só com plano de benefícios e depois vem com uma lei ordinária tratando dos outros assuntos. É o formato que a gente tem visto, já fizemos de todas as formas. A única coisa que eu vi alguém fazendo, mas eu não fiz, é tratar tudo na lei orgânica. Eu acho que a lei orgânica não seria o local para isso. Aliás, não seria nem o local para tratar dessa idade mínima, que a Constituição criou isso aí, não sei por que razão, mas ficou isso lá previsto na emenda 103. O que a gente tem que lembrar é idade mínima na lei orgânica e plano de benefícios tem que estar na lei complementar. O restante, você decide ali se vai fazer uma lei ordinária à parte ou se vai trazer tudo para a lei complementar. Esse seria o formato da reforma. E aí sim, dentro do formato da reforma agora, entendendo essa questão das regras. Que regras que nós vamos trazer? Quais são as regras dos servidores federais? Aí eu vou trazer até porque se tiver dúvidas em relação a essas regras, a gente vai tirando essas regras porque tem alguns institutos que já adotaram a reforma. E aí, se você, inclusive, teve alguma reforma com regra distinta, passa para a gente aí, para a gente conversar um pouquinho, para entender e trazer essa experiência para todo mundo aí. Até aqui, perguntas? Chegou alguma pergunta aí para a gente? A gente já aproveita. Comentários, tranquilo. Então, vamos lá. Cálculo de aposentadoria. Vou começar pelo cálculo. Como que nós vamos trazer um novo cálculo, então? Na emenda 103 vai ter agora esse formato de cálculo. Pode aumentar um pouquinho a tela aqui para o pessoal enxergar? Ó, nesse formato de cálculo, primeiro, nós temos o cálculo, é bem resumido, tá, gente? Para a gente relembrar. Primeiro, nós já sabemos, nós temos o cálculo da média de remuneração, não é mais 80% das maiores contribuições, agora eu pego todo o período contributivo e calculo 100% da média de remuneração. Aí eu estou enxergando aqui o cálculo, estou vendo o cálculo, eu trago agora, calculei a média, e eu vou sempre trazer para essa tabela. O que essa tabela prevê? Ela prevê que para cada ano de contribuição que eu faça, eu tenho um acréscimo de 2% no meu cálculo do benefício. Então, sempre tem essa tabela em mente. Para 20 anos de contribuição, eu tenho 60% da média. Para 21 anos de contribuição, eu tenho 62% da média. E assim por diante, de forma que para 25 eu tenho 70%, para 30 anos de contribuição eu tenho 80%, 35, 90%, e aí por isso que alguns falam e pensam e falam, olha, então a aposentadoria agora foi para os 40 anos de contribuição. Não, não foi. Você consegue se aposentar com menos tempo de contribuição. Mas para ter 100% da média, tem que ter um mínimo de 40 anos de contribuição. Na regra permanente, por exemplo, que é a regra nova que vai para todos os servidores, os 40 anos de contribuição vai permitir que você ultrapasse esse tempo e que tenha um valor superior a 100% da média. Então, o servidor lá com 45, tudo bem, que eu não sei se quem vai ter paciência até os 45 anos de idade, mas vai ter 110% da média, por exemplo. Tá? Então, esse é o cálculo. Lembre dessa planilha de cálculo, porque eu vou falar das regras, e aí nós vamos lembrando dessa planilha de cálculo. Vou para as regras aqui agora, e falo da primeira regra da aposentadoria por incapacidade. A aposentadoria por incapacidade não mudou os requisitos, é a mesma coisa que você já conhece. Tenho lá uma incapacidade para o trabalho, total, permanente, né? Nessa situação, o servidor tem direito a uma aposentadoria por incapacidade.
Primeira coisa, só para a gente ir lembrando e entendendo, o que ficou melhor? O cálculo da média hoje, a gente faz a média e limita a última remuneração, o que às vezes parece injusto, né? Se eu fiz contribuições previdenciárias no valor que a minha média deu um valor acima da última remuneração, deveria garantir média, porque média é justo, mas a média é limitada à última remuneração. Isso trazia problema, agora na emenda 103 não tem mais isso. Média é média, o valor que deu da média ali é o que eu vou utilizar, ainda que a média fique superior à última remuneração, embora seja difícil isso acontecer. Se isso acontecer, vai calcular, vai utilizar a média completa. Na aposentadoria por capacidade, o que nós tínhamos? Nós pegávamos o tempo de contribuição que o servidor tem e dividia pelo tempo que faltava. Por exemplo, uma mulher com 15 anos de contribuição, faltava mais 15, ela tinha metade do tempo. Então, na aposentadoria por invalidez, nas regras anteriores à emenda 103, a gente garantiria 50% da média. Tem ainda, não vou entrar em detalhe, mas na questão de última remuneração, né, da emenda 70 de 2012, artigo 6º A, não vamos entrar nesse detalhe, mas é só para a gente relembrar como que era. Como que ficou na emenda 103? É incapacidade? Se o servidor tiver 20 anos de contribuição ou menos, eu garanto 60% da média. 20 anos de contribuição ou menos, 60% da média. Se ele tiver mais de 20 anos de contribuição, aí é 60% mais 2% para cada ano que ultrapassa os 20 anos de contribuição. Então, 21 anos, 62, 22 anos, 64 e assim por diante. É garantido a aposentadoria por capacidade 100% da média se essa for decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional, ou doença do trabalho. Não existe mais na emenda 103 aquela ideia da doença grave, até porque era bem estranho, né? Eu estou incapaz e você dizia para mim, não, seu cálculo não é 100% porque sua doença não é grave. Como assim se eu sou incapaz? Né? Como que você vai dizer que não é grave? Então isso saiu da emenda 103. Tem gente ressuscitando isso nas leis locais. Não faça isso. Já é um problema que a gente tinha na aplicação. Então, eu acho uma sistemática muito ruim. Né? Ficou incapaz? 60% da média, no mínimo, está sendo garantido. Tem mais tempo de contribuição? 2% do que ultrapassa os 20 anos. E se for acidente de trabalho, moléstia profissional, aí sim o município, o estado fala, ó, eu sou responsável por isso porque ela adquiriu isso no trabalho. E aí garante o 100% da média de remuneração. Esse é o formato da aposentadoria por incapacidade. Pensão por morte. Por que eu estou indo nessa ordem? Vocês vão entender, fica mais fácil para eu explicar aqui a sistemática. A pensão por morte hoje é 100% da remuneração, pelo menos do valor que vai até o teto do regime geral de previdência social. O que ultrapassa o teto é 70% dessa parcela que superar o teto. Você já sabe, só para lembrar. Como que fica agora a situação da pensão? Olha, pensão por morte agora, eu vou querer, na pensão por morte, a certidão de tempo de contribuição. Cuidado, porque antes eu não me preocupava com a certidão de tempo de contribuição. Se ele tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, não mudava o cálculo. Agora muda. A pensão por morte, ou ela é 100% da aposentadoria, se ele era o inativo, pode aumentar um pouquinho a tela, por favor, 100% da aposentadoria, 100% da média em caso de acidente ou doenças profissionais, que é a mesma situação da aposentadoria por capacidade, ou 60% mais 2% ao ano nos demais casos. Né? Nessa situação, então, entenda, a pensão por morte ou ela é 100% da aposentadoria, ou ela faz o mesmo cálculo da aposentadoria por incapacidade, por isso que eu trouxe ela aqui. Aí você fala, então eu vou receber o mesmo valor da aposentadoria por incapacidade? Não, porque depois desse cálculo da base do benefício, na pensão por morte, nós ainda temos a questão das cotas. E aí nós temos uma cota familiar de 50%, mais 10% de cota individual para cada dependente. De forma que eu vou calcular aquela primeira situação que está aí no 1, 2 e 3, achei a base do benefício e depois eu multiplico isso pelas cotas. Então, se eu tinha uma pensão de 10 mil reais, se eu tinha uma aposentadoria de 10 mil reais, venho a falecer, deixei só a esposa vai ter 60% desse valor, 6 mil reais, vai ser garantido ali a título de pensão por morte. A pensão por morte não tem mais a questão da reversão de cotas, e aí alguns estão discutindo e conversando sobre isso, falando, opa, não tem mais reversão, como que eu faço? É da cota individual, gente. Por mais que dê para interpretar diferente, por mais que a Constituição traga os textos mal feitos, mal redigidos, você tem uma cota familiar, que é para a família, e você tem uma cota individual,
que é da pessoa. A cota familiar eu divido entre 3, se eu tiver 3 familiares. E a cota individual é 10% para cada um. Logo, se um desses familiares, desses pensionistas, atingir maioridade, atingir o tempo de duração para cônjuge, por exemplo, que agora vai ter tempo de duração para o cônjuge de acordo com a idade dele, ele atingiu o tempo, ele deixa de receber pensão, aquela cota familiar que era dele passa para os outros dependentes. E a cota individual que era dele vai embora junto com ele, não se reverte a favor de ninguém. Tudo bem, gente? Pensão por morte, só passando aqui de uma forma bem rápida e objetiva para vocês entenderem aí o que vai mudar na reforma da Previdência local aí no seu município, no seu estado. Aposentadoria compulsória. O requisito da aposentadoria compulsória não mudou. 75 anos de idade, ponto. O que mudou? O cálculo. O cálculo era proporcional ao tempo de contribuição, assim como no exemplo que eu dei lá atrás da aposentadoria por invalidez. A mulher com 15 anos de contribuição está metade do tempo, então é 50% da média. E agora não, agora a compulsória ela vem para aquela nossa tabelinha. Se o servidor tem 20 anos de contribuição, 60% da média. Se tem mais de 20 anos, mais 2% do que exceder naquela tabelinha que a gente já conversou. Aqui a única diferença é que não tem a garantia do mínimo de 60%, como acontece na pensão, como acontece na aposentadoria por incapacidade. Aqui, se o servidor tiver menos de 20 anos de contribuição, eu vou ter que fazer uma proporção desse valor inferior a 20 anos. Por exemplo, o servidor tem 10 anos de contribuição, se 20 anos iria garantir 60%, ele tem 10 anos, eu vou garantir 30% da média de contribuição aí, da média calculada. Tudo bem? Então, a aposentadoria compulsória quase não muda muito em relação à anterior, só pesou um pouco mais aqui a situação em relação aos cálculos. A gente sai daquela ideia de proporcionalidade em relação ao tempo de contribuição aferido e o tempo exigido e vem para aquela tabela que eu trouxe para vocês. Sempre nós vamos usar aquela tabela em todos os benefícios previdenciários. Aposentadoria voluntária, agora sim, a aposentadoria voluntária. Lembrando, a gente tinha tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Pode aumentar um pouquinho a tela, pessoal, aí? Na aposentadoria por tempo de contribuição, a gente tinha 55 anos e 60 anos, né? Isso já conhece, 35 e 30 anos para o homem e para a mulher, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Mantém os 5 anos no cargo, 10 anos de serviço público na nova regra, e agora o tempo de contribuição, gente, ele é igual para todo mundo, inclusive já adianto até para o professor. Não tem mais diferença do tempo de contribuição, é 25 anos de contribuição para todo mundo. A única diferença que o Constituinte manteve nas regras de aposentadoria é em relação à idade. O homem 65 anos, a mulher 62 anos. Então veja que chegou no meio termo, na aposentadoria por idade o homem era 65 e a mulher 60. Agora ficou o homem com 65, que era a idade da aposentadoria por idade, e a mulher veio para 62. A ideia inicial do governo era igualar, era manter a mesma idade para todos, mas ainda manteve essa diferença. Tá? No professor a gente vai ver depois, mas o professor caiu para 60. Então, bem superior em relação à regra anterior. Olha, o tempo de contribuição caiu, é menor. Se você analisar os requisitos, tirando a idade aí que está mais pesada, todos os outros ou está igual ou está inferior. Aí parece que, então não prejudica muito. Prejudica por conta do cálculo. Embora eu só exijo 25 anos de contribuição, ao ter 25 anos de contribuição, o servidor só vai ter direito a uma aposentadoria voluntária correspondente a 70% da média de remuneração, porque 60% garante 20 anos, e como ele tem 5 anos a mais ali do que os 20 anos, é 5 vezes 2%, mais 10%. 70% da média de remuneração é o que garante aqui com esse cálculo. Aí o servidor fala, eu não quero 70%, eu quero me aposentar com 100%. Então, contribua até os 40 anos. Então, não há o requisito de 40 anos de contribuição, mas se o servidor se aposentar antes, ele recebe um valor inferior a 100% da média. Tudo bem? Essa é a regra aí da aposentadoria voluntária. E aí eu trago para vocês as regras de transição. Até aqui o que eu falei, gente, ó, o que eu falei até aqui se aplica somente para os novos servidores. Pode os antigos utilizar essas regras e os novos servidores também, tá? Então, até quando a gente fala de direito adquirido, né, aí nós estamos nas regras antigas, lá atrás. Aqui, para o servidor que não completou todos os requisitos
das regras antigas, ele não tem direito adquirido à regra do artigo 6º, à regra do artigo 3º. Como exemplo aí, vamos pensar que para você falta 1 ano, vem a reforma local. Você não tem o direito adquirido a essa regra? Não. Você tinha expectativa de direito. Você esperava se aposentar por essa regra. Veio uma regra nova, mudou. Mudou a regra do jogo, você tem que ir para a regra nova do jogo. Agora, se você chegou nessa situação, você não precisa ir para essa regra nova, que essa regra está mais pesada. Aí vem a emenda 103 e ela fala, eu não vou nem garantir essa regra nova que é mais pesada, mas eu também não vou manter a regra antiga, que era mais simples. Crio, então, uma regra de transição. E aí a primeira regra de transição que eu trago aí para vocês é essa regra de transição aí. Eu já apaguei ali do início, se vocês olharem a idade mínima ali, de 61 anos para o homem, 56 para a mulher, eu já deixei ali bem fraquinho. Por quê? Porque a emenda 103 ela veio em 2019, com essas idades de 61 e 56, e disse que em 2022 essas idades iriam subir. O que eu entendo? Ora, o município que fez a sua reforma em 2019, ele fez com 61 anos de idade, 56 anos de idade para a mulher. Agora, o município que ainda não fez sua reforma e vai fazer agora em 2022, já vem então com as idades novas, 62 e 57, que é a idade que está na emenda 103. Tá? Da mesma forma, os pontos lá na frente, eu apaguei o ponto de 2019, 2020 e 2021, e já estou vindo com o ponto de 2022, tá? Nessa visão que quando você for fazer, já atualize esses campos, senão sua regra vai ficar diferente da emenda 103. Aí você fala, seu servidor fala, então eu não tive nem oportunidade daqueles pontos mais simples. Olha, eu mantive as regras antigas para vocês, até agora. Estou fazendo a reforma só em 2022. Então, eu tenho que seguir a regra da emenda 103. Então, já ficou mais fácil aí no âmbito do seu município se você ainda não fez a reforma. O que essa regra vai exigir, então? Para o homem, 62 anos de idade, para a mulher, 57. 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher, 20 anos de serviço público. Anotem isso, todas as regras de transição, aliás, as duas regras de transição vão exigir 20 anos de serviço público para o servidor poder se aposentar e 5 anos no cargo. Essa regra vai exigir, além disso tudo, os pontos, que é a soma do tempo de contribuição e da idade. Então, por exemplo, eu tenho lá a mulher com 57 anos e 30 anos de contribuição, logo eu tenho a mulher com 87 pontos, que lá no começo, 2019, seria suficiente para ela conseguir a aposentadoria. Agora eu já estou exigindo 89 pontos, então ela vai ter que buscar esses pontos. Cada ano que passa, o servidor ele cumpre 1 ano de tempo de contribuição, 1 ano de idade, ele cumpre então 2 pontos. Então cada ano ele tem 2 pontos a mais. Completou todos esses requisitos, se ingressou até 31 de dezembro de 2003, vem um requisito adicional. O requisito adicional traz 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher e 60 anos para o professor. Só vai ter direito nessa regra a última remuneração e paridade quem? O servidor que tiver essa idade mínima aí exigida, tá? Se não tiver essa idade mínima exigida, vai para o cálculo da média. E o cálculo da média nessa regra é bem pesada, porque ela vai 60% mais 2% ao ano. Então, olha, gente, essa regra que foi proposta pelo governo, essa regra ela é bem pesada. Imagine a servidora que cumpre todos esses requisitos, cumpre pontos e tem 30 anos de contribuição. Ela vai voltar para aquela tabelinha inicial que a gente conversou lá atrás. 30 anos de contribuição, então, vai garantir para ela ali 20 anos 60%, mais 10 anos vai dar mais 20%, 80% da média de remuneração. Além de completar todos os requisitos, a servidora só vai ter 80% da média de remuneração. Eu notei ali embaixo, que parece um erro, parece uma falha, mas eu notei ali embaixo o professor. O professor, nessa regra, ele tem um redutor de 5 anos na idade, no tempo de contribuição, e redutor só de 5 anos no ponto. Mas pensem comigo, se o ponto é a soma da idade e do tempo de contribuição, quantos pontos deveria ser reduzido, professor? 10. Mas, infelizmente, a emenda 103 reduziu apenas 5 pontos. E aí prejudica bastante o professor. Querem ver uma simulação? Ó, trago aí para vocês. Imaginemos aí a situação de uma servidora, uma mulher, com 54 anos de idade e 29 anos de contribuição. É evidente que isso aqui eu fiz em 2019, né, só para a gente ter uma visão, mas o que seria exigido ali em 2019? Olha, com a reforma, aprovou a reforma,
O que era 1 ano para ela que faltava, a partir do momento da aprovação da reforma, ela já tem que cumprir pontos. Em 2020, vejam aí que ela vai ter 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e, portanto, 85 pontos, mas não vai ser suficiente, por quê? Porque a exigência é de 87 pontos. Em 2021, ela cumpre 56 anos de idade, 31 de contribuição, mas só tem 87 pontos e os pontos subiram para 88. Esses pontos eles vão subindo ano a ano. E aí, nesse caso, só em 2022, essa servidora teria direito a uma aposentadoria pela regra de transição. Essa é a primeira regra de transição, gente, e essa primeira retenção ela é mais pesada. Além de completar tudo isso, como ela não vai ter a idade mínima exigida lá, que é de 62 anos, ela se aposenta com 84% da média de remuneração, tá? Então, essa primeira regra de transição é um pouquinho mais pesada. Aí vem a Câmara e a Câmara cria, eu vou passar as simulações, a Câmara cria uma segunda regra de transição, que é essa regra de transição que talvez ache alguma justiça maior aí para os servidores que estão próximos da aposentadoria. Nessa segunda regra de transição, substitui o que tem aí de pontos por pedágio de 100%. Então, eu tenho 62 anos de idade para o homem, 57 anos de idade para a mulher, 35 de contribuição, 30 para o homem, igual na regra anterior, 20 anos de serviço público, como na regra anterior, 5 anos no cargo. Aí eu não tenho mais os pontos. O que eu tenho agora é um pedágio. Quanto tempo te falta? Ah, falta 1 ano. Então, multiplica isso por 2. Te falta 1 ano, vira 2 anos de pedágio, é 100% do valor que lhe falta para a aposentadoria. Isso se falta somente tempo, porque se falta idade, gente, não tem pedágio. Tá? Então tem que ter essa idade mínima, 62 para o homem, 57 para a mulher, e o pedágio de 100%. Então tem 29 anos de contribuição uma mulher, falta 1 ano, então, para a aposentadoria. Vem a regra, falta 1 ano, multiplica isso por 2, vai faltar 2 anos. Cumpre 2 anos, completou o pedágio, completou essa regra. O interessante dessa regra é que para ter direito à última remuneração, basta o ingresso anterior a 31 de dezembro de 2003. Não tem aquela exigência ali das idades, aqui é qualquer idade, tá? E quem ingressou depois de 31 de dezembro de 2003, aí vai para a regra dos 100% da média. Não se aplica aquele cálculo de 60% mais 2% ao ano. Tudo bem? Também corrige com essa regra a distorção em relação ao professor, porque aqui o professor tem redução dos 5 anos da idade, tem redutor dos 5 anos do tempo de contribuição, mas no caso do pedágio aí, e o caso do pedágio aí é em relação ao tempo com a redução de 5 anos. Então a mulher, professora, 52 anos de idade, 25 anos de contribuição, pega o tempo que lhe faltava ali e multiplica por 2, que é o pedágio de 100%. Tudo bem, gente? É um resumo, é algo rápido, só para que a gente tenha as visões em relação às regras. Trago aqui de volta para vocês, ver se tem alguma pergunta. Chegou alguma pergunta aí para a gente? Fechamos as perguntas? Ficaram assustados com as regras? Então, qual que é a ideia de hoje trazer aí para vocês? A minha ideia aqui foi trazer para vocês essa situação da obrigatoriedade da reforma em relação à sustentabilidade do regime. Conversamos aqui, então, sobre essa questão da obrigação de equilíbrio financeiro, do cuidado, da segurança jurídica para garantir ao servidor público, para manter ao servidor público as regras, as mesmas regras dos servidores federais, não criar regra distinta, acho que vai ser um problema tão prático como jurídico, tá? E trouxemos ali a questão de como criar essas legislações, né? Sempre lei orgânica, a lei complementar, que tem que ser respeitada para os benefícios, e aí uma visão geral das regras, dos temas, dos assuntos que nós vamos conversar. Tem outros assuntos que não daria tempo aqui da gente trazer, mas a aposentadoria especial, vai ter que conversar sobre a aposentadoria especial, sobre alguns detalhes do abono de permanência, mas para que a gente tenha essa visão geral em relação às reformas da Previdência local. Eu queria agradecer a todos vocês, dizer que a ABCprev está à disposição. Se alguém quiser e tiver dúvidas ainda e quiser mandar um e-mail aí para contato@abcprev.com.br, nós estamos à disposição para isso, né? Conversando sempre com vocês. E quem tiver interesse, nós temos discussões sobre essas questões das regras e tudo mais ainda lá na nossa plataforma de EAD, ead.abcprev.com.br. Nós temos cursos específicos que aí sim nós vamos detalhar ali por várias aulas, 16 horas, conversando somente sobre as regras de aposentadoria, tanto as antigas, direito adquirido,
como as novas regras de aposentadoria. Queria agradecer a Grid Investimentos, agradecer toda a equipe da BCPrev, o Adriano, queria agradecer também a Abipem aí pelo apoio na realização desse evento. Nós estamos sempre à disposição de vocês, e qualquer dúvida pode mandar para a gente por e-mail, que a gente vai estar aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.